Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 7 de agosto. Que bom ter a sua companhia. Nós estamos iniciando mais um dia na presença de Deus. O Santo Evangelho é de São Mateus, no capítulo 16. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca da sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Em verdade vos digo, alguns daqueles que estão aqui não morrerão antes de verem o Filho do Homem vindo com o seu reino. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje eu quero conversar com você sobre essa pergunta que Jesus faz no Evangelho. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perde a sua própria vida? Repare que Jesus escolhe palavras de comércio: ganhar, perder, trocar, e ainda ele acrescenta em seguida: o que poderia alguém dar em troca da sua própria vida? A resposta é dura demais para ouvir: nada, porque o emprego você recupera, um bem você compra de novo, inclusive até a saúde retorna muitas vezes. Agora, os anos em que você esteve ausente da sua própria vida, os anos em que você não percebeu o essencial, quem vai devolver para você de novo? Ninguém. É por isso que Jesus ele usa a língua dos negócios para anunciar que a vida ela está fora de qualquer negócio. E aí nasce a questão que essa palavra deixa no meu e no seu coração. O que, afinal de contas, é perder a vida? Será que eu estou perdendo a minha vida e eu não percebi? Porque essa perda acontece com gente como eu e como você, do jeito mais comum possível, trabalhando, correndo, dando conta de 1000 coisas no único dia. Porque ninguém se perde de uma hora para outra. É sempre um processo lento e às vezes a gente nem percebe, nem se dá conta que está perdendo a própria vida. Até porque ninguém acorda de manhã decidindo perder a própria vida, a própria existência. Acontece aos poucos em situações muito simples. Por exemplo, quando um pai chega em casa depois de um dia de trabalho, mas a sua cabeça continua lá nos problemas do trabalho, ali ele está se perdendo. Ou então, quando uma mãe ela faz tudo por todos e há anos ninguém pergunta como ela está, ali tem um coração se perdendo. Ou então, quando alguém responde toda a mensagem em segundos de uma forma muito rápida, mas adia meses aquela conversa que importava, ali tem uma vida escapando pelas mãos. Está todo mundo ganhando alguma coisa, e no meio de tudo isso, alguma coisa vai se perdendo. Porque a vida quase nunca se perde de uma vez, como eu dizia para você. Ela vai sendo perdida em prestações, em dias distraídos que ninguém viu passar. Então chega a hora de responder aquela pergunta lá do início da reflexão: o que é perder a vida? Eu explico começando por uma verdade muito simples. A alma, a minha, a sua, ela segue a nossa atenção. Aquilo que você olha todos os dias, aquilo que ocupa os seus pensamentos, aquilo que recebe as suas melhores horas, é para lá que a sua vida está escorrendo, mesmo que você não perceba. Por isso, perder a vida é entregar o coração para o que devolve pouco. E como saber se está acontecendo isso comigo? Existe um teste sempre muito honesto, e eu já fiz esse teste com muitas pessoas, e ele passa pelo tempo. Os nossos dias, a nossa agenda, eles contam a verdade sobre nós mesmos mais do que os nossos discursos, mais do que as nossas palavras. Por exemplo, uma pessoa pode dizer que a sua família é aquilo que ela tem de mais importante, é o maior tesouro dela, e que a fé vem sempre em primeiro lugar. Mas se nada disso recebe as melhores horas dela, as palavras estão dizendo uma coisa e a vida está dizendo outra. Se você quiser saber o que está amando de verdade, olhe para onde vai o seu tempo. Olhe para onde você empreende a sua energia e os seus afetos. E a vida se perde pela atenção. E é pela atenção que nós também conseguimos guardar a nossa vida, preservar a nossa vida. Guardar a vida é fazer o caminho de volta. É devolver as melhores horas, aquilo que é insubstituível, para as pessoas que Deus colocou ao seu lado e também para o próprio Deus. E isso tem nome. O nome é presença. É ser inteiro diante das pessoas, diante do esposo, da esposa, dos filhos, das pessoas que você ama, dos seus amigos, a capacidade de estar ali, com os olhos, os ouvidos, os seus sentidos,
o coração inteiro. Até porque presença é o amor quando vira tempo. E é aqui que a pergunta de Jesus encontra a sua resposta mais bonita. A pessoa que faz esse caminho de volta, ela descobre uma surpresa esperando por ela. Porque quem retorna para dentro da própria vida encontra mais do que a si mesmo. Encontra Deus que nunca saiu dali, da sua intimidade, do seu interior. O mundo que a gente corre tanto para ganhar, um dia a gente larga inteiro. Larga ou perde inteiro. Agora, a vida guardada em Deus é a única conquista que ninguém deixa para trás. E essa riqueza, meu irmão, minha irmã, ninguém tira de você. Então, a pergunta de Jesus ela continua tão atual. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perde a sua própria vida? Ou então, o que poderia alguém dar em troca da sua própria vida? Hoje você fará esse sincero exame de olhar para onde está escorrendo o seu tempo, a sua agenda, as suas prioridades, e ali está a resposta para onde, para quem você está entregando a sua vida. De fato, vale o seu tempo? É para isso, de fato, que você vive? Não nos esqueçamos que amar passa pela capacidade de ser presença. E presença é o amor quando ele vira tempo. Que aquilo que vale a pena ganhe o nosso tempo, os nossos afetos, o nosso coração. Antes de concluir a oração, eu quero deixar uma palavra para o seu coração. Talvez você tenha se reconhecido em alguma parte dessa reflexão. Quem sabe na correria, na cabeça cheia, no tempo que escapa, sem pedir licença. Se foi assim, eu quero que você saiba de uma coisa. Isso significa que Deus tocou em você, porque a gente só sente saudade da vida quando ela ainda está ao alcance das nossas mãos. Então, não termine esse dia carregando culpa. Termine carregando uma decisão. Escolha uma pessoa, um momento, uma oração. Esteja ali por inteiro, com o corpo e com a alma. Pode ser a conversa que você vinha adiando, pode ser uma janta sem pressa, pode ser um minuto de silêncio diante de Deus antes de dormir, mas faça isso. E comece pelo pequeno, porque no pequeno é que a vida volta a ser sua. Lembre daquilo que a gente aprendeu hoje. O mundo inteiro cabe na mão, mas a vida só cabe no coração. Que Deus abençoe o seu dia, a sua casa e cada pessoa que você ama. Que Ele guarde os seus pensamentos e devolva para você as horas mais bonitas da sua história. Eu fico por aqui e desejo para você uma boa jornada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se possível, use as suas redes sociais, permita que esta palavra chegue a muitos corações. Eu me esforço de fazer o podcast. E você, usando os seus dedos e as suas redes sociais, pode permitir que essa oração chegue a muitos corações. Pense você quantas vidas você pode impactar. Um abraço para você e até a noite, se Deus quiser.